É muito comum, e nós temos essa mania, de querer olhar alguma coisa e falar assim, não, aquilo ali está dando dinheiro, então eu vou fazer também. Você acha que você também já deve ter feito isso, né? Você acha que aquela pessoa ou aquela empresa está desenvolvendo uma determinada situação ou atividade e aquilo ali está sendo rentável porque você vê alguns resultados, né? Você não vê o procedimento todo, mas você vê o resultado. Hoje mesmo eu estou com alguma coisa na minha mão para analisar, chamei um colega para a gente poder fazer uma análise. Sexta-feira a gente vai analisar essa atividade, é uma atividade que a gente vem observando que outras pessoas fazem, está tendo resultado, passou pela minha mão uma situação onde teve uma conclusão e eu vi um lucro razoável e eu também fiquei interessado. Mas será que isso vai ser bom, se isso é lucrativo? Depois a gente vai analisar e quem sabe, se tiver um bom resultado, a gente traz aqui para vocês, para a gente poder dividir essa experiência. Mas hoje eu vou falar sobre uma questão prática que eu vi um conteúdo que fala sobre a mesma coisa e aí a gente vai trazer isso em termos práticos. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Sobre essa ótica que a gente vê as coisas e acha que aquilo é bom, e que a gente quer fazer a mesma coisa, e muitas das vezes a gente acha que a gente só vai ganhar, e não é assim que funciona, né? Quando a gente não conhece, quando falta conhecimento, nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. O conhecimento define o resultado, e define o resultado por quê? Porque se você conhecer, você vai saber todos os pontos e como lidar com essas situações quando elas acontecerem. Se você não tiver o conhecimento, com certeza você vai se atrapalhar, vai acabar tendo algum prejuízo aqui ou ali, porque você não estava prevendo aquela situação e não sabia também como resolvê-la. Eu estive vendo um conteúdo, não vou citar nomes, mas um conteúdo a respeito de apartamentos comprados em leilão, e muita gente já divulga há bastante tempo que é uma vantagem, você compra mais barato. Por quê? Porque o apartamento de leilão, normalmente no primeiro leilão é preço cheio e no segundo leilão é pela metade, já é 50% do valor que ele foi avaliado. Então, quando você compra um imóvel pela metade do valor de mercado, em regra, mesmo você fazendo algumas coisas, você tende a ter um resultado bom, ter um lucro. Mas todas as vezes que você comprar qualquer tipo de apartamento em leilão com 50% de desconto, vai ser rentativo? Vai ser lucrativo? Vai ser rentável? Nem sempre. Nesse caso específico, as pessoas fizeram uma gravação mostrando por quanto elas compraram, o estado do apartamento. Esse tipo de apartamento ele estava desocupado. Mais um ponto interessante, que tem gente que compra com ele ocupado, ainda tem que ter despesa e aborrecimento para poder tirar a pessoa que está no imóvel que ele comprou de leilão, então é mais um gasto. E nesse especificamente, o saldo foi positivo. Por quê? Porque eles pegaram o imóvel, fizeram algumas obras, pequenas reformas, porque o apartamento ainda estava muito no grosso, não estava sendo usado, não tinha sido usado ainda, então eles fizeram algumas adaptações, fizeram algumas coisinhas baratas para deixar o imóvel bonitinho e tudo mais, sem muitos gastos. Ficaram um ano com esse apartamento fazendo a regularização documental e as obras que se tornaram necessárias, incluindo dentro desse período também um período de venda. Então, tudo demorou um ano. E no final das contas, eles tiveram que pagar um ano de condomínio, fizeram as obras, pagaram as despesas documentais, todas as despesas que estiveram com essa operação, e me parece que ficou em torno de 40% lucro. Mas é bom lembrar que dentro dessas pessoas que se reuniram para comprar esse apartamento, fazer esse negócio e revender, existia uma pessoa que só comprava apartamento, o negócio dela era comprar apartamento por leilão, a outra era corretora, que também faz venda e consegue trabalhar com documentação de imóvel e com venda, e as outras pessoas entraram com dinheiro. Na verdade, esse resultado ele foi mais lucrativo, até porque tinha pessoas com conhecimento, duas com conhecimento e duas sem conhecimento. Mas se a gente, de forma leiga, né, sem entender, sem ver como é que funciona, sem essa estratégia de ter que comprar, saber fazer a obra, saber gastar o tempo necessário que vai levar também, que tu vai pagar isso aí, e como você faz para vender, pode ser que nas primeiras vezes, principalmente nos primeiros imóveis que você comprar, você pode, né, não analisar o documento muito certo, não saber a quantidade de despesa que você vai gastar e acabar ficando um pouco mais caro e você não ter tanto lucro assim. Por isso que nós estamos aí falando, não é só você ver o que as pessoas estão fazendo, você vê momentos em que elas estão ganhando dinheiro e outros momentos que elas estavam trabalhando, que elas estavam gastando, que elas estavam fazendo tudo o que era necessário para chegar àquela finalização. Pois bem, essa é a nossa experiência, né,
visão que nós temos a respeito dessa situação de a gente só olhar por fora, sem estar dentro do negócio e entendendo como é que ele funciona, para que a gente possa, nas próximas oportunidades que nos aparecerem, a gente saber qual que a gente deve entrar ou não. Um grande abraço e até o próximo vídeo.